Imagine uma manhã há 40 mil anos. O sol nasce sobre uma planície africana, onde rios se encontram, criando um oásis verde em meio à vastidão árida. Mas este não é apenas mais um lugar na paisagem. É um ponto de convergência. Grupos de Homo sapiens, vindos de direções opostas, caminham há dias carregando seus tesouros mais preciosos: pontas de lança feitas de obsidiana vulcânica, conchas marinhas perfuradas, pigmentos vermelhos extraídos da terra, peles de animais curtidas com técnicas secretas. Eles não estão apenas sobrevivendo, estão criando algo revolucionário, o primeiro centro comercial da humanidade, em termos comparativos com nossa sociedade moderna. O que acontecia nesses encontros ancestrais? Como nossos antepassados transformaram a simples necessidade de sobreviver em uma complexa rede de trocas que conectava tribos a centenas de quilômetros de distância. E por que esses centros de agregação paleolíticos, que num paralelo moderno funcionavam como verdadeiros shopping centers da Idade da Pedra, foram fundamentais para moldar não apenas nossa economia, mas nossa própria natureza social? A história começa com uma descoberta arqueológica que mudou tudo: o sítio de Blombos Cave, na África do Sul. Ali, enterrados há 75 mil anos, arqueólogos encontraram algo extraordinário: conchas marinhas perfuradas, transportadas por mais de 100 quilômetros do oceano até o interior. Segundo Christopher Henshelwood, 2004, líder das escavações que revelaram esses achados entre 1991 e 2008, essas conchas não eram apenas objetos decorativos. Eram símbolos de status, moeda primitiva e prova de uma rede comercial sofisticada que funcionava há dezenas de milhares de anos antes da agricultura. Mas como isso começou? Picture isto. Você é um Homo sapiens, vivendo há 50 mil anos. Sua tribo domina a arte de fazer facas de sílex, pedras afiadas que cortam carne e madeira com precisão cirúrgica. Mas vocês vivem longe do mar e nunca viram conchas. A 200 quilômetros de distância, outro grupo vive na costa, onde coletam mariscos e dominam a técnica de fazer anzóis de osso, mas não têm acesso a pedras de qualidade. A matemática da sobrevivência é simples. Vocês precisam um do outro. Richard Wrangham, Harvard, 2009, e sua equipe descobriram através de análises isotópicas que essas primeiras trocas não eram casuais. Elas seguiam rotas específicas, pontos de encontro regulares e até mesmo horários baseados em ciclos lunares e migração animal. Os humanos paleolíticos criaram o primeiro sistema logístico da história e o fizeram sem GPS, smartphones ou planilhas do Excel. Polly Wisner, Universidade de Utah, 2014, documentou que sistemas similares ainda existem entre grupos caçadores-coletores modernos, como o Sandu Kalahari, proporcionando evidência etnográfica de que esses padrões de troca são fundamentalmente humanos. Os arqueólogos chamam esses locais de aggregation sites, sítios de agregação, mas para facilitar nossa compreensão moderna, podemos imaginá-los como os primeiros centros comerciais da humanidade. Eles tinham características muito específicas: localização estratégica, sempre próximos a fontes de água doce, em terrenos elevados com boa visibilidade e em pontos de cruzamento de rotas migratórias de animais. O sítio de Katanda, na República Democrática do Congo, é um exemplo perfeito. Segundo John Yellen, Smithsonian, 1998, há 90 mil anos, esse local funcionava como um centro de convergência sazonal às margens do rio Congo, onde grupos se encontravam durante a época seca. Layout funcional. Em termos comparativos com estabelecimentos modernos organizados por setores, esses centros tinham áreas específicas: zona de matança e processamento de animais, área de produção de ferramentas, espaços para curtimento de peles, fogueiras comunais para cozinhar e contar histórias, e até mesmo áreas de depósito, onde grupos deixavam seus pertences mais pesados durante os períodos de encontro. Segurança. A cooperação era questão de vida ou morte. Esses encontros estabeleciam códigos de conduta não escritos, sinais gestuais universais para a paz, rituais de apresentação entre estranhos e sistemas de mediação para conflitos.
Stephen Kuhn e Mary Steiner, Universidade do Arizona, 2006, descobriram que muitos sítios paleolíticos têm evidências de enterros comunitários, onde membros de tribos diferentes eram sepultados juntos, uma prova de que esses locais criavam laços que transcendiam os grupos familiares. Mas nem tudo eram flores nessa economia primitiva. Assim como qualquer centro comercial movimentado enfrenta desafios logísticos, os centros de agregação paleolíticos tinham seus momentos de tensão. Numa analogia moderna, seria como gerenciar multidões durante promoções especiais. Imagine a cena. É época de migração dos mamutes e 5 grupos diferentes convergem para o mesmo ponto de caça. Todos querem as melhores partes do animal, o tutano nutritivo dos ossos, as presas valiosas de marfim, a pele espessa perfeita para o inverno que se aproxima. Como resolver isso sem que vire uma guerra total? A resposta está enterrada em sítios como Dolní Věstonice, na República Tcheca. Segundo Jiří Svoboda, Academia de Ciências Tcheca, 2008, há 26 mil anos, esse local funcionava como um centro de processamento de mamutes com regras sociais complexas. As escavações realizadas entre 1924 e 2010 revelaram evidências de sistemas de distribuição hierárquica. Os melhores pedaços iam para os caçadores mais experientes e suas famílias, mas todos recebiam algo. Era, em termos comparativos, capitalismo primitivo com rede de segurança social. E havia punições para quem não respeitava as regras. Ossos com marcas de violência deliberada mostram que furar fila ou tentar monopolizar recursos podia resultar em banimento, uma sentença de morte virtual na Idade da Pedra. O mais fascinante? Merritt Ruling, Stanford, 1994, e estudos posteriores de linguística evolutiva sugerem que palavras relacionadas à contagem, quantidade e troca estão entre as mais antigas do vocabulário humano. Nossos ancestrais não apenas criaram comércio, eles criaram a linguagem do comércio. Esses centros de troca foram, num paralelo moderno, verdadeiras incubadoras de inovação. Quando grupos de diferentes regiões se encontravam, não trocavam apenas objetos. Trocavam conhecimento, técnicas e ideias. Em termos comparativos com transferências de tecnologia contemporâneas, um grupo que vivia perto de depósitos de ocre, pigmento vermelho, ensinava técnicas de pintura corporal. Tribos costeiras compartilhavam métodos de preservação de peixe com sal marinho. Caçadores especializados em mamutes ensinavam táticas de caça coordenada para grupos que só conheciam presas menores. O sítio de Kafzeh, em Israel, revela uma dessas feiras de inovação de 100 mil anos atrás. Segundo Ofer Bar Yosef, Harvard, 2002, arqueólogos encontraram ferramentas que combinam técnicas de pelo menos 3 tradições culturais diferentes, evidência de que pessoas estavam literalmente inventando novos produtos através da colaboração intercultural. Mas a inovação mais revolucionária foi social. O conceito de crédito e dívida. David Graeber, 2011, e Marcel Mauss, 1925, documentaram que muitas trocas paleolíticas não eram imediatas. Um grupo dava conchas hoje e recebia pontas de lança na próxima lua cheia. Isso exigia memória, confiança e sistemas rudimentares de contabilidade, possivelmente os primeiros registros da história humana, feitos com entalhes em ossos e pedras. Mas esses centros de troca não movimentavam apenas necessidades básicas. Havia algo mais profundo acontecendo. O nascimento do consumo simbólico. Por que um caçador paleolítico carregaria conchas do oceano por centenas de quilômetros? Elas não cortam, não alimentam, não esquentam, mas elas comunicavam status, origem e conexões sociais. Era, num paralelo moderno, jewelry paleolítico, os primeiros acessórios de moda da humanidade. Robert Sapolsky, Stanford, 2017, explica através da neurociência que quando vemos objetos raros ou bonitos, nosso cérebro libera dopamina, o mesmo neurotransmissor envolvido no prazer sexual e na alimentação. Nossos ancestrais paleolíticos já tinham cérebros de consumidores modernos, programados para desejar não apenas o necessário, mas o especial.
e havia, em termos comparativos, marketing primitivo. Genevieve von Petzinger, Universidade de Vitória, 2016, demonstrou através de estudos de pinturas rupestres que muitas retratam não apenas cenas de caça, mas demonstrações de produtos, como usar uma nova ferramenta, onde encontrar determinado material, como preparar certos alimentos. As cavernas funcionavam como outdoors pré-históricos, mas como toda economia, os centros de agregação paleolíticos enfrentaram crises sistêmicas. A maior delas aconteceu há cerca de 12 mil anos, quando múltiplos fatores convergiram para transformar radicalmente o mundo. O fim da era glacial foi apenas um dos elementos de uma mudança complexa. Segundo Brian Fagan, 2004, as transformações climáticas, o crescimento populacional humano, a pressão sobre recursos naturais e mudanças nos padrões migratórios de animais criaram uma tempestade perfeita de desafios evolutivos. As espécies animais gigantes, mamutes, rinocerontes lanudos, tigres dentes de sabre, começaram a desaparecer não apenas devido ao clima, como demonstrou Paul Martin, 1984, mas também devido à combinação de pressão de caça humana, fragmentação de habitats e mudanças ecológicas. Os grandes rebanhos migratórios se fragmentaram. De repente, os principais produtos desses centros comerciais ancestrais se tornaram escassos. Jared Diamond, 1997, argumenta que foi uma crise econômica global pré-histórica multifatorial. Mas, ao invés de colapsar, os humanos inovaram radicalmente através de um processo gradual de adaptação que durou milhares de anos. A domesticação de plantas e animais não aconteceu de uma hora para outra. Foi um processo experimental lento que, segundo Gordon Hillman, 1996, envolveu gerações de observação, seleção e manejo cuidadoso de recursos. Sítios como Çatalhöyük, na Turquia, mostram essa transição há 9 mil anos. Segundo Ian Hodder, Stanford, 2006, o que começou como um ponto de encontro sazonal evoluiu gradualmente para uma metrópole de 8 mil habitantes, com casas conectadas e uma economia diversificada, baseada em múltiplas estratégias de subsistência. A herança desses primeiros centros comerciais vai muito além da história. Ela está literalmente programada em nosso DNA comportamental. Por que sentimos prazer em fazer compras? Por que shopping centers nos atraem tanto? Por que encontros sociais em torno da comida são universais em todas as culturas? Porque somos descendentes diretos dos criadores dos primeiros centros de troca da humanidade. Antônio Damasio, USC 2018, e estudos de neuroimagem mostram que quando entramos em um mercado movimentado ou shopping center, as mesmas áreas cerebrais se ativam que nossos ancestrais usavam para navegar em seus centros de agregação paleolíticos. Reconhecimento de padrões, avaliação de recursos, cálculo de custos e benefícios, detecção de oportunidades sociais. A diferença? Em vez de trocar pontas de lança por conchas, trocamos tempo por dinheiro, dinheiro por produtos, produtos por status social. A moeda mudou. A essência permanece. Enquanto você lê isso em seu smartphone, conectado a uma rede global de comércio eletrônico que permite comprar produtos feitos no outro lado do planeta e recebê-los em casa em questão de dias, você está usando tecnologia social de 40 mil anos. Não a tecnologia física. Óbvio que não temos mais pontas de sílex ou conchas como moeda. Mas a tecnologia social, a capacidade de criar confiança com estranhos, estabelecer sistemas de troca complexos, organizar encontros em locais estratégicos e transformar necessidade individual em cooperação coletiva. Os centros de agregação paleolíticos, que num paralelo moderno funcionavam como Walmarts da Idade da Pedra, não foram apenas locais de comércio. Foram laboratórios da natureza humana, onde aprendemos a ser mais do que indivíduos lutando pela sobrevivência, onde descobrimos que juntos somos mais fortes, mais criativos e mais resilientes. A próxima vez que você estiver em um shopping center, mercado ou feira, pare por um momento. Sinta o movimento das pessoas, o barulho das vozes negociando, o cheiro de comida sendo preparada, a energia de centenas de histórias individuais se cruzando em um espaço compartilhado.
Você está vivendo uma experiência de 40 mil anos. Você é o produto evolutivo dos primeiros comerciantes da história. E talvez, só talvez, isso nos ajude a entender que nossa natureza mais profunda não é competitiva, é colaborativa. Não nascemos para sobreviver sozinhos. Nascemos para criar redes, fazer trocas, construir comunidades. Nascemos para transformar sobrevivência em prosperidade compartilhada. Se essa jornada pelos primeiros centros comerciais da humanidade fez você repensar o que significa ser humano, curte este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também se questiona sobre nossas origens. Afinal, nossa maior herança ancestral é a curiosidade sobre quem somos e de onde viemos. E,